E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo estarei trazendo um filtro de ações, onde eu escolhi 10 empresas que têm muito mais caixa do que dívidas. Ou seja, estão praticamente com suas dívidas zeradas porque o caixa cobre as dívidas. Muitas estão com dívida líquida negativa, dando muito mais flexibilidade para a empresa realizar investimentos e muito mais conforto para a empresa ter um crescimento melhor, distribuir mais dividendos, enfim, isso tudo ajuda a privilegiar o acionista minoritário, que acaba recebendo mais dividendos e tendo mais valorização, porque sobra mais capital, já que a empresa não tem dívidas para se preocupar. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos, é apenas um vídeo de objetivo informativo para vocês estarem informados de ativos interessantes para vocês mesmos tomarem suas decisões. Eu vou trazer os indicadores fundamentalistas dessas ações, dando um resumo de cada um deles e também mostrando a sua dívida líquida e quão negativa elas estão. A primeira ação que eu vou trazer é a Telebrás, a TELB3, uma ação que ainda é negociada na Bolsa de Valores. A empresa teve quedas constantes, mas mesmo não tendo números tão saudáveis em muitos critérios, está com caixa superior às dívidas. A empresa caiu em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e esse ano, por acaso, ainda não caiu até agora, devido ao fator que ela tem números bem feios, assim, os seus indicadores não são interessantes. É difícil a gente achar uma empresa com uma situação de dívida boa e o restante ruim. É o caso da TELB3, que está com um PL extremamente elevado de 220, PVP abaixo de 1 e indicadores negativos em praticamente todos os critérios, com ROIC negativo, margem negativa, tudo está negativo e o yield está zerado, ela não está distribuindo porque não está gerando resultados para isso. Mas a parte positiva da empresa é que tem um caixa de mais de 1,3 bilhão e uma dívida bruta reduzida de apenas 11 milhões de reais, sobrando uma dívida líquida negativa de menos 1,2 bi, uma situação confortável para a empresa, pelo menos nesse critério. Agora, em termos de resultado, ela não está interessante. Teve um prejuízo de 10 milhões no último trimestre e também um EBITDA negativo, ou seja, sua operação não está gerando resultados. A empresa, na sua operação em si, não gera resultados. Mas no acumulado anual, pelo menos, ela teve um lucro de mais de 5 milhões. Porém, como eu falei, o EBITDA continuou negativo em menos 300 milhões de reais aproximadamente. Próxima empresa aqui da nossa lista com dívida líquida negativa é a LWSA3, a Localweb, que está cotada hoje a R$ 3,93, mais ou menos entre a mínima e a máxima. A mínima foi R$ 2,58 e a máxima R$ 5,13. A empresa também está com PL elevado devido aos seus resultados não tão altos assim, 68 seu PL. Pelo menos o PVP está abaixo de 1, 0,81, e os indicadores são sim positivos, mas não tão altos. São indicadores bem reduzidos. ROI de apenas 1,2% e yield de 1,8%. Tem um caixa de mais de 400 milhões de reais acumulado para uma dívida bruta positiva de 78 milhões, ficando com uma dívida líquida negativa de menos 395 milhões aproximadamente. Gerou um lucro de 14 milhões no último trimestre e no apanhado anual teve um lucro de 32 milhões de reais aproximadamente. E a próxima empresa que a gente vai trazer é a Companhia de Participações Aliança da Bahia, PAB3. Uma ação com poucos negócios na Bolsa de Valores e bem pouco falada pela maioria dos investidores. A empresa tem um valor de mercado agora de 775 milhões de reais. Seu PL está em 21,61, um PL até que um tanto alto, não tão alto que nem as outras empresas que eu falei, mas também está alto. PVP menos de 1, 0,86 e indicadores totalmente embaralhados, com ROI e yield positivos, mas negativos em outros critérios.
A empresa tem um caixa de mais de 200 milhões de reais para uma dívida bruta de 164 milhões, tendo uma dívida líquida negativa de menos 51 milhões de reais, dando mais conforto para a operacionalidade da empresa. Teve um lucro no último trimestre de mais de 2 milhões, porém um EBITDA negativo. E no acumulado dos últimos 12 meses, lucro de 35 milhões, mas também um EBITDA negativo de menos 17 milhões. EBITDA negativo mostra que a operacionalidade da empresa não está tão lucrativa assim. Quem sabe esses lucros sejam não recorrentes. Próxima empresa que a gente vai trazer aqui, outra empresa bem fora do radar que poucos falam, a Reage 3, Reage Invest. A empresa hoje está perto das suas máximas, cotada a R$ 4,00 por ação. Sua máxima foi R$ 4,13, valendo hoje mais de 500 milhões de reais na Bolsa de Valores, com valor de mercado, um market cap superior a 500 milhões. PL alto de mais de 42,38 e PVP de quase 2. Indicadores totalmente embaralhados, com ROI positivo, porém uma margem não tão interessante, uma margem EBITDA de menos 31%. Tem um yield zerado, não vem distribuindo dividendos, mas a parte positiva é que não tem dívidas. A empresa tem um caixa de mais de 293 milhões e uma dívida bruta de apenas 725 mil, sobrando 293 milhões de reais de dívida líquida negativa. Teve um lucro no último trimestre de mais de 3 milhões de reais, mas também com EBITDA negativo. Teve um lucro nos últimos 12 meses de 13 milhões de reais, mas também com EBITDA negativo de menos 19 milhões. Um número que preocupa um pouco ao analisar o balanço dessa empresa. Próxima ação da lista, outra empresa que poucas pessoas falam também é a LVTC3, a Live Tech da Bahia, WDC Networks. Cotada hoje a R$ 3,21, longe da sua mínima que foi R$ 2,02, principalmente depois de toda aquela queda que a gente teve o ano passado em praticamente todas as empresas. Com ela não foi diferente. Ela está com PL bem reduzido, diferente das outras empresas, de apenas 6,35 e um PVP muito baixo de apenas 0,31, indicadores que indicam uma empresa barata. Ela tem critérios positivos em praticamente tudo, com um ROI de mais de 4% e um yield de quase 6%, além de uma dívida bruta zerada, fazendo com que ela ficasse só com um caixa de 144 milhões de reais, algo bem positivo para a empresa. Teve um lucro de 8 milhões no último trimestre e nos últimos 12 meses de mais de 32 milhões. O que deixa mais tranquilo para o investidor dessa empresa é que o EBITDA também ficou positivo. E a próxima empresa que a gente vai trazer, outra empresa pouco falada pela maioria do mercado, a Melk 3, a Melnick. Hoje cotada a 3,44, perto da máxima de 3,53 das últimas 52 semanas. Hoje valendo mais de 700 milhões de reais de market cap. Tem um PL mediano de 13,03 e um PVP bem baixo de apenas 0,66. E um yield extremamente elevado de 31%, um dos maiores yields da bolsa. Com indicadores positivos em todos os critérios, a empresa tem um caixa de mais de 350 milhões de reais para uma dívida bruta de 349 aproximadamente, sobrando uma dívida líquida negativa de menos 841 mil reais. Não é uma situação totalmente confortável, super caixa, mas pelo menos a empresa está bem controlada nos seus resultados. Teve um lucro no último trimestre de 13 milhões de reais e de mais de 54 milhões de reais de lucro nos últimos 12 meses. Números extremamente interessantes e elevados. E a próxima ação que a gente vai trazer aqui na lista é a LPSB3, a Lopes Brasil. Uma empresa que eu vejo algumas pessoas falando, mas não é tão no radar assim dos investidores. Hoje cotada a 1,66, a empresa está longe da mínima de 1,04, mas também longe da máxima de 2,04 das últimas 52 semanas. Hoje vale mais de 200 milhões de reais na Bolsa de Valores, com um PL de 11,84, um PL na média e um PVP de 1,05. Tem um yield de mais de 4%, não é o super yield, mas pelo menos é positivo, mostrando que está gerando resultados, e indicadores positivos em todos os critérios, com um ROI de quase 10%. A empresa tem um caixa de mais de 76 milhões de reais para uma dívida bruta zerada,
ficando com todo esse valor de 76 milhões de reais de dívida líquida negativa, uma situação muito confortável para a empresa, que gerou um lucro no último trimestre de mais de 4 milhões de reais e de mais de 20 milhões se considerarmos o apanhado anual. Próxima empresa que a gente vai trazer aqui da lista é a CEAB3, a CIA Modas, hoje cotada a 17,10 por ação, longe da sua mínima que foi 7,42 nas últimas 52 semanas. A empresa subiu muito, hoje muito perto da máxima que foi 17,99. Seu PL é de apenas 13,67, um PL baixo, assim, mais na média, PVP de 1,62 e indicadores positivos em tudo, com ROI de mais de 11%. A empresa não está distribuindo tanto dividendo assim, apenas 2,2%. Mas com uma valorização alta, que nem foi nos últimos anos, a gente não pode esperar tanto assim. A empresa subiu mais de 241% em 23 e hoje, só nesse ano, sobe mais de 120%. Com um caixa de mais de 1 bilhão e uma dívida bruta de 1,4 bi, a empresa tem uma dívida líquida negativa de menos 77 milhões, dando conforto para a empresa, que teve um lucro de 4 milhões no último trimestre e de quase 400 milhões de reais de lucro se considerarmos o apanhado dos últimos 12 meses. E a próxima empresa da lista, outra empresa fora do radar, é a CEBR3, a Companhia Energética de Brasília, uma empresa do setor elétrico. Hoje cotada a R$ 18,40, perto da máxima de R$ 20,91 das últimas 52 semanas. A empresa hoje vale no mercado mais de 1 bilhão de reais, tem um PL extremamente baixo de apenas 7,35 e um PVP de 1,19. Além de um yield extremamente interessante de mais de 10% e um ROI que passa dos 16%, indicadores muito positivos e saudáveis. A empresa tem uma dívida bruta zerada, bem diferente da maioria das empresas do setor elétrico que tem dívidas extremamente elevadas. Tem um caixa de mais de 681 milhões de reais, dando todo esse valor de dívida líquida negativa. A empresa gerou quase 50 milhões de resultado de lucro líquido no último trimestre e mais de 180 milhões se considerarmos os últimos 12 meses. Números extremamente interessantes, uma empresa elétrica interessante fora do radar. E a última empresa da lista que a gente vai trazer aqui é a Balme3, a Balmer, hoje cotada a quase R$ 20, R$ 19,90, por coincidência sua máxima das últimas 52 semanas. A empresa hoje vale na bolsa 195 milhões e sobe nos últimos 12 meses mais de 106% na cotação. Indicadores positivos em todos os critérios, com uma margem extremamente alta e um ROI de mais de 17%. Distribuiu quase 7% de dividendo e tem um PL de apenas 6,29. Caixa de mais de 78 milhões e dívida bruta de 15 milhões apenas, sobrando uma dívida líquida negativa de menos 62 milhões de reais. Teve um lucro no último trimestre de mais de 3,4 milhões de reais e mais de 30 milhões de lucro se considerarmos os últimos 12 meses. Números extremamente interessantes. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês todos tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.